Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos para a virtude da fortaleza, para o primeiro contato do paciente com a virtude da fortaleza. Não adianta, né, a gente pensar nessa virtude, que já já eu vou defini-la, da mesma forma que pensamos nas outras, com uma ênfase gigantesca na dificuldade. Por mais que o nosso paciente tenha que saber lidar com o movimento de escolher o que é correto, quando a gente pensa de forma bem resumida lá na prudência, ou em buscar, né, com um ânimo constante e perpétuo de dar ao outro o que é do outro. Mas tudo isso tem aquele equilíbrio necessário que eu venho falando nessas aulas, principalmente quando a gente está falando de primeiro contato, ok? Então, quando a gente pensa em virtude da fortaleza, ela é a virtude que nos permite enfrentar os medos, os temores, para que a gente consiga superar os obstáculos com certa coragem e certa determinação. Perceba que isso que eu acabei de falar já está, em algum grau, inserido nesse primeiro contato. Eu não estou ali, segundo Santo Tomás, na questão, blá, blá, blá e tudo mais. Não, calma aí. A virtude da fortaleza permite o homem a enfrentar os medos e superar os obstáculos. Qual paciente não vai querer superar os medos e, igualmente, superar os obstáculos? Não tem, todo paciente vai querer isso. Nós queremos isso, não é verdade? Então, lembrando algo que eu já venho falando. A ideia é que aquilo que a gente fale, pensando aqui no tema das virtudes, obviamente, seja compreendido, ok? Isso é fundamental. Não adianta levar para o paciente questões complexas, porque ele vai achar que aquela terapia foi inútil. Aquela sessão daquele dia não funcionou. Por quê? Porque ele não conseguiu levar nada muito prático, nada muito visível para uma perspectiva da vida ordinária dele. Tá? Então, quando a gente pensa em as virtudes, o primeiro contato dos pacientes com as virtudes, nós estamos falando dele conseguir enxergar aquilo na vida dele. Então, a virtude da fortaleza permite o homem enfrentar os medos e superar os obstáculos. Pronto. Ele consegue puxar, ele consegue trazer necessariamente para a vida dele. Certo? Então, quando falamos em fortaleza, estamos falando de certa superação pessoal. Então, olha como é um elemento palpável. Nós temos que trazer quase como se a gente tivesse que pensar em todos os séculos de escritos sobre virtudes e a gente tem que transformar isso em algo palpável. E isso é fundamental para todo profissional de psicologia que acha importante, que vê a importância da virtude. Porque nós fomos muito mal acostumados a receber tudo nas mãos. E quando a gente pensa em terapia, a gente pensa numa verdade que eu tenho certeza que todos vocês vão concordar comigo, que é a verdade que a terapia ela tem algo de particular. Ou seja, se o João faz a terapia comigo, vai ser diferente do João fazendo a terapia com a Cláudia, com a Amanda, com a Raquel, etc. Mesmo que todos nós combinássemos o mesmo direcionamento. Ou seja, nas 3 primeiras sessões vamos fazer isso aqui, às vezes até falar isso aqui, e depois vamos para esse lado, depois vamos para isso aqui para chegar em tal lugar. Mesmo se tivesse uma estrutura 100% igual para todos esses profissionais, vai ter um grau de individualidade ali que faz parte da terapia. Inclusive, uma das graças da terapia é justamente isso, né? É a gente ter esse grau de personalizar, vamos chamar assim, com a nossa personalidade, esse processo terapêutico. Então, cabe a todos nós caminhar nesse conhecimento das virtudes. Claro, obviamente, tem uma prática, né, que nós temos que praticar, mas a gente conseguir levar até o próximo. Então, eu posso trazer muito mais exemplos para um lado, o João pode levar muito mais exemplos para o outro, a Joana para outro lado também, enfim. Mas a verdade é que nós temos que trazer as virtudes para uma certa conexão com o dia a dia do paciente. Ou seja, nós temos que ter aqui
Minha caneta caiu. Nós temos que ter aqui no primeiro momento, gente, uma ideia aqui de virtude. Primeiro momento, vale lembrar, lógico, né? Por mais que aquele paciente não tenha a virtude, tá? Por mais que ele não tenha esse elemento, tá? A gente tem que pensar numa virtude, qualquer uma, no caso aqui a gente está falando da fortaleza, mas pode ser qualquer uma, mas ela tem que gerar conexão. Esse é o ponto. Por que que muitas vezes as pessoas, quando vão procurar um livro de virtude, estou pensando em leigos, mas até alguns profissionais vão falar sobre isso. Eu li o do Fausto. Para mim o do Fausto é maravilhoso. Por quê? Porque o Fausto, em algum grau, ele consegue gerar muito rápido essa conexão. Para algumas pessoas, obviamente. Né? Porque tem outras pessoas que falam assim, não, o do Fausto gera conexão, mas eu não consigo praticar. Ou seja, então ainda falta outro elemento de conexão. Né? Então, quando às vezes as pessoas vão entrar no livro do Piper, por exemplo, né, As Virtudes Fundamentais do Joseph Piper, aí eles podem ter outro problema. Por quê? Porque o Piper é extremamente filosófico. Então pode não gerar uma certa conexão imediata, porque vai exigir um processo reflexivo, calma, leitura, vai ter que reler, etc, etc, etc. Então, no primeiro momento, a gente sempre tem que pensar dentro de uma via, dentro de uma perspectiva de conexão, tá? Mas como é que eu faço para conectar, então, com o meu paciente uma determinada virtude de maneira rápida e eficaz? A verdade, meus amigos, é que a gente precisa conhecer quem está na nossa frente. Ao conhecer quem está na nossa frente, a gente vai saber o que conecta e o que não conecta. Mas assim não serve, alguém poderia falar. Claro que serve, porque na verdade a terapia é assim. Ou seja, tenta brincar com um paciente teu. Se você conheceu ele no dia, você sabe que a brincadeira com ele vai ser um certo risco, porque você não sabe se ele vai entrar na sua dinâmica ali. Mas depois que você conhece, certas brincadeiras são super aceitas, porque você já conheceu. A virtude vai ser a mesma coisa. A dinâmica do exemplo para gerar conexão vai ser a mesma dinâmica. Então, por exemplo, se a gente pegar uma história de virtude para gerar conexão de mãe e filho, e o nosso paciente tem problema com a mãe, isso não vai funcionar. Né? Então, é preciso entender. Isso é muito fácil da gente visualizar quando a gente atende, por exemplo, uma criança, tem toda uma dinâmica adaptativa para ela, não é verdade? Porque a gente adapta a faixa etária. Um adolescente, a mesma coisa. Calma aí, o que você assiste, o que você ouve, o que você faz, tal, tal, tal. Ou seja, você vai... o exemplo. Calma aí, mas você gosta do futebol? Então vamos pegar o exemplo aqui do fulano, do ciclano. Quando a gente pensa em conexão, né? A gente pensa nesse conhecimento, né, para o paciente, tá? Para gerar essa conexão. Então, a virtude aqui, eu estou só escrevendo virtude porque a gente consegue fazer em todas as dinâmicas, mas a gente vai falar sobre a fortaleza, que é o nosso tema de hoje, né? É a gente pensar aqui na conexão, que é o que a gente já falou, e essa conexão aqui, ela vai necessariamente vir para vida ordinária. Ou seja, esqueça no primeiro momento que você está querendo transformar, e nem é para transformar, até porque não vai conseguir, mas tem gente que tenta transformar paciente em anjo. E a gente tem que esquecer isso. O primeiro momento é concretude. Ou seja, essa caneta aqui é a prudência, essa aqui é a justiça. Você pegou as canetas na mão? Peguei. Então vamos lá, então a gente vai fazer. Por quê? Primeiro, ele pode não conseguir caminhar dentro de uma dinâmica de abstração. Então, ele vai achar inútil. Ou se ele sabe ficar na dinâmica abstrata, ele pode estar perdido lá dentro, que é outro problema. Né? Então, no primeiro momento, a gente pensa em concretude. Tá? Isso é fundamental. Né? Então, quando a gente pensa na importância da virtude da fortaleza adaptada ao primeiro momento com os nossos pacientes, o primeiro encontro dele com essa virtude, a gente está falando de uma virtude que vai ajudar os pacientes a enfrentar suas dificuldades, os seus próprios medos, os desafios.
Enfrentar como? A gente pode falar com coragem, que é um elemento dentro da fortaleza, e a gente pode falar, inclusive, de resiliência. Ou seja, dois elementos que fazem parte, podemos dizer assim, da virtude da fortaleza. Perceba que é fácil gerar conexão, enfrentar dificuldades. Paciente, você tem dificuldade? Pô, doutor, tenho várias. Fala do último mês. Ah, tem essa. Tá, beleza. Você quer vencer suas dificuldades? Tá. E medos? Tem? Pô, medo eu tenho um monte. Mas tem algum medo que está atrapalhando a tua vida? Ah, esse aqui atrapalha a minha vida. Então, qual a importância da virtude da fortaleza? Superar esses obstáculos, essas dificuldades, esses medos. Mas como que eu vou fazer isso? Com coragem e com resiliência. Aí a gente vai trabalhar a coragem, obviamente, né? Mas entende que é uma conexão. Ou seja, a virtude da fortaleza, ela requer necessariamente, vou puxar mais uma seta, ela requer necessariamente uma superação. Olha que interessante. Entre todas as virtudes que eu falei até agora, essa é a primeira que vem com essa palavrinha, ou seja, superação. O paciente precisa entender que ele precisa superar em algum grau. Nem que seja o superar, hoje eu só vou beber água. Nunca fiz isso na vida. Ok, então vamos começar a primeira superação hoje, né? Então, a virtude da fortaleza, trazendo nesse aspecto inicial, simples, não ruim, mas de primeiro contato, precisa necessariamente dessa perspectiva. Ou seja, ela requer sempre um estado de superação. Isso, de uma certa forma, quando a gente olha para os nossos pacientes, pelo menos a maioria deles, a gente vê faltando. Ah, Rafael, mas isso falta em mim também. A gente pode fazer um exame de consciência e perceber que às vezes isso pode faltar, ou às vezes, ou muitas vezes, ou todas as vezes, né? E isso pode atrapalhar a nossa relação. Ah, eu estou fazendo uma pós-graduação e me desesperei porque tem prova. Mas você achou que ia ter o quê? Sorvete no lugar da prova? Né? Vai ter prova. Aí tem que estudar. É verdade. Olha que coisa maravilhosa. Sua percepção da realidade está maravilhosa. Eu tenho medo. Você pode mudar. Eu não gostaria de tirar uma nota baixa. Mas medo da prova? O que a prova pode fazer em você? A gente vai colocar a foto do aluno que tirou abaixo de 7 em praça pública, onde as pessoas vão pichar, jogar comida estragada? Óbvio que não. É muito mais simples, certo? Então, perceba que muitas vezes temos alunos, de maneira geral, enfim, faculdade de psicologia, outras faculdades, que tem essa relação que é extremamente medrosa com algo. Então, essa dinâmica da superação existe, que a virtude da fortaleza traz, exige esse estado de superação. É uma superação das nossas debilidades. Todas ao mesmo tempo? Óbvio que não. Mas é um certo espírito dentro desta perspectiva. Ou seja, eu preciso olhar para a vida e entender que eu preciso me superar um pouco. Que eu preciso, no final das contas, é melhorar um pouco, né? Mas é preciso superar, né? Tem um texto que eu vou indicar aqui para vocês podem jogar no Google, mas eu posso anexar aqui também, não tem problema, a essa aula, que é um discurso, né, uma audiência geral do Papa João Paulo II, que o título é A Virtude da Fortaleza. Tá? É um texto de 1978, né? E aí eu peguei um trechinho para falar, para que a gente entenda como ele traz a importância dessa virtude, né? Então, ele vai falar que a virtude da fortaleza requer sempre alguma superação da fraqueza humana e, sobretudo, do medo. Ou seja, nós já temos aqui, né, um elemento central dessa superação, que é o medo, certo? Temos o medo como o principal ponto que o homem tem que superar. É claro, ele vai continuar, ele vai falar que o homem, né, por natureza, teme de forma espontânea o perigo. Então é natural que a gente tenha o medo e é natural que a gente tema um perigo que está ali diante de nós, né? Então a gente teme os perigos, a gente teme o sofrimento, a gente não deseja isso de forma tão
tão concreta, né? Ah, Rafael, mas eu tenho uns mártires. Ok, não somos aqui, acho que não, né? Então, ali tem um estado de vida que não é o que entra muito no nosso consultório, tá? Obviamente, tem essas pessoas que não quer dizer que o mártir não tenha medo, né? Aqui é um ponto importante. A superação do medo não é não sentir medo. Porque senão essa ausência de medo pode transformar o sujeito numa. Para ele vai acabar caindo numa espécie de valentia neurótica. E aí vira um problema. Porque o medo acaba sendo um certo regulador até de preparação. Poxa, se eu tenho medo disso aqui, é melhor que eu me prepare. Não é verdade? Então, o Papa vai continuar falando que é preciso procurar homens corajosos, né? Não só nos campos de batalha, né? Mas também nas salas de hospital, né? Num leito de dor. Inclusive, é até interessante esse texto porque nessa parte, nesse parágrafo, parece até que ele está apontando, não somos médicos, mas ele, de uma forma geral, parece que ele até aponta para as nossas, né, para a nossa parte profissional, para a nossa vocação. Ou seja, precisamos de pessoas corajosas, fortes, além dos campos de batalha. Até porque, de novo, né, aparentemente nós, brasileiros, não vamos para uma guerra. Não é verdade? Então, a gente tem que demonstrar a nossa coragem, a nossa força em outro lugar. Não é ficar esperando, eu vou esperar aqui. Tem gente que é assim, né? Não, eu quero que venha a situação perfeita para eu praticar algo. Né? Ou seja, ele não vai conseguir praticar se aparecesse essa situação perfeita e segundo que não vai aparecer. Então, as chances estão ali, dentro da vida ordinária. Como eu falei aqui, né? A virtude também traz esse elemento da vida ordinária, uma implementação da vida ordinária. Né? Então, e aí o Papa ele termina esse parágrafo falando que muitos desses homens, né, podiam se encontrar nos campos de concentração, né, e nos locais de deportação. Percebe que ele está levando, ele está falando que cadê essa coragem? Ele não se pergunta isso, mas eu estou aqui me perguntando, cadê essa coragem na vida ordinária? Porque a gente está falando no campo de batalha, a gente está falando de campo de concentração, locais de deportação, e o Papa chama essas pessoas de verdadeiros heróis. Mas cadê essa força dentro do nosso dia a dia? Né? É isso que a gente precisa alcançar. Por quê? De novo, olha, pode até ser que aconteça, né? Não sou eu que vou aqui duvidar. Mas em algum grau, a gente não vai para um campo de concentração. Né? Em algum grau, nós não seremos deportados. E, como eu falei, da guerra anteriormente, também não vamos para a guerra. Não é verdade? Então, a gente precisa aplicar isso dentro do nosso dia a dia. Ou seja, esse é quase como se a gente pudesse falar aí desse heroísmo dentro da vida ordinária. Isso é fundamental. Né? Esse heroísmo que é uma necessidade. Por que eu falo isso? Porque as relações hoje, que a gente pode falar de relações hedonistas, líquidas, etc, 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 muitas vezes vai estar conectado a essa ausência de fortaleza. Porque como que a gente vai conseguir amar o outro sem essa virtude que supera o medo? Tem gente que fala assim, você já deve ter atendido, eu até quero continuar com a pessoa, mas eu tenho um medo dele me trair, coisas do tipo. Poxa, se você vai ser vencido por esse medo, você não vai conseguir amar, porque você vai ficar preso no medo. É preciso força, é preciso a virtude da fortaleza dentro dessa dinâmica. Então, olha como é um chamado para nós. Então, nós temos como principal elemento aqui, né, a superação do medo, ok? Temos esse elemento necessário da superação do medo. Além disso, a gente não pode esquecer, a gente vai, de uma certa forma, caminhando sempre sobre o que é essa virtude e um pouco ali como ela pode nos ajudar, né? Então, temos aqui a fortaleza, né? A virtude da fortaleza. Como o principal ponto aqui, eu coloquei na folha anterior, mas eu quero colocar aqui também como superação
certos desafios. Então, daqui a pouco eu volto nessa folha, mas eu quero em outra folha. Então, vamos pensar o seguinte. Desculpe o meu desenho, tá? Mas vamos lá. Então, vamos imaginar que aqui nós temos uma fortaleza, ok? Essa fortaleza, que tem, vamos botar aqui um castelo, ok? Tem um castelo aqui. E ela tem essa proteção. Ela impede que os inimigos entrem, certo? Só que o impedimento do inimigo de fazê-lo entrar não faz com que ele deixe de impactar a fortaleza. Ou seja, a questão do medo, ele não vai ser ausente na vida humana de alguém que é forte. Ele vai entrar, ele vai impactar, a coisa vai bater. A coisa vai bater. Só que não vamos cair, ceder. Claro, existe a resiliência, caso aconteça e precise levantar. E se a gente pensar numa certa fortaleza, vamos fazer outro desenho aqui, uma certa fortaleza que impede o mar de entrar, vai ter a mesma perspectiva. O mar vai bater, e o mar bate forte e constante, inclusive, né? Mas a fortaleza vai estar lá, de pé. Ou seja, a gente já parte aqui do princípio de um ponto muito importante. Santo Tomás vai falar na Suma que a virtude da fortaleza está muito mais para uma resistência do que para um ataque. Ou seja, mas como que entra essa relação com o medo? Ou a superação dos desafios? Para eu superar um desafio, eu tenho que resistir naquele bem que eu sei que eu tenho que alcançar. Então aqui nós temos um elemento fundamental, porque sem essa dinâmica de resistência a gente não consegue superar desafio nenhum. Ou seja, essa virtude aqui vai conseguir capacitar o sujeito a superar os desafios, né? E aí ele vai manter uma determinação, certo? Ele vai manter uma certa determinação, só complementar, uma determinação em direção, vou botar aqui ao objetivo dele, por exemplo. Ou seja, se eu quero me formar em psicologia, eu tenho que ter uma determinação para superar os desafios e com isso eu tenho que resistir para não ceder ao medo. Com coragem e resiliência, certo? Por isso que, auxiliado com a prudência, por exemplo, a gente vai ter a prudência e a fortaleza como um auxílio de decisões saudáveis, por exemplo. Por quê? Porque um sujeito que não é forte é dominado pelo medo, isso influencia a escolha dele, ou seja, dominado pelo medo, a tendência é que ele seja imprudente. Sendo imprudente, decide mal. Vencido pelo medo, não consegue tomar a atitude correta. Não é verdade? Então, temos aqui esse desafio para ajudar os nossos pacientes. É um desafio para a gente, inclusive, que é fazê-lo olhar para o desafio dele e fazer da terapia uma preparação de superação. Dentro do que é possível, obviamente, respeitando o tempo, etc, etc, etc. Né? Por isso que, perceba o seguinte, meus amigos, quando a gente pensa aqui numa determinação em direção ao objetivo, aqui a gente já está falando de cotidiano. Por que eu falo isso? Porque vai ter paciente que vai chegar assim, qual é o seu maior desejo? Vai falar assim, ser santa. Tá, muito bom, mas vamos lá, mais concreto.
A gente precisa de maior concretude. Uma vez uma paciente chegou para mim e falou, eu perguntei para ela o que mais deixava ela triste. Ela falava assim, magoar o coração de Deus. Eu falei, ok, mas você magoa como? Me dá concretude, me dá elemento concreto. Né? Eu magoo o coração de Deus porque eu roubo o dinheiro da minha mãe. Ah, beleza. Eu magoo o coração de Deus porque eu estou traindo minha mulher. Ah, beleza, ok. Agora a gente tem um elemento concreto no qual a gente pode trabalhar. Ou seja, é a dinâmica cotidiana aqui. Não adianta, gente. A gente precisa, né, olhar para o nosso paciente e puxar coisas para o cotidiano. Até para que a gente possa experimentar coisas maiores, mais complexas, a gente começa aqui, né? No cotidiano, no dia a dia, naquilo que é concreto, naquilo que incomoda, naquilo que ele tem que superar. E aí vem um ponto. Pode ser algo que seja bobo, mas para esse sujeito aqui pode ser uma montanha enorme, né, para ele escalar, né? Então, quando a gente pensa numa dinâmica cotidiana, a gente consegue trazer um elemento importante aqui, que é o fracasso. O fracasso faz parte do cotidiano, né? Ou seja, lidar com o fracasso é fundamental e faz parte dessa virtude da fortaleza, e a gente já está inserido dentro dessa perspectiva de primeiro contato, não é verdade? Medo de mudança. Tô pegando coisas bem básicas que... Primeiro contato, medo de mudança, rejeição, faz parte desse elemento aqui. Ou seja, de algo que a gente tem que superar, que a virtude da fortaleza vai nos ajudar. É claro que esse movimento é um movimento que a gente vai ajudando esses pacientes a refletirem sobre isso. Eles vão pensar também sobre essa dinâmica. Né? O que eu quero conquistar? Né? Quais são os medos que eu vejo no meu dia a dia? Né? Eu tenho um sentimento de fracasso atualmente ou só no passado? E se é só no passado, esse passado volta aqui no meu momento presente? Né? Eu tenho medo de mudanças, eu estou diante de uma que eu tenho que fazer, né? Ou eu me sinto rejeitado e quando sou rejeitado isso me perturba, eu não sei muito o que fazer com isso, ou por medo de ser rejeitado eu acabo ferindo a mim mesmo, eu acabo cedendo coisas que eu não deveria ceder dentro da minha vida, dentro da minha história, enfim. Aqui estamos falando de virtude da fortaleza. Ah, Rafael, mas não é uma imprudência se o sujeito faz isso? Sim, é uma imprudência e também uma falta de fortaleza, porque não consegue resistir no bem e não ceder, por exemplo, ao medo da rejeição. Né? Hoje nós temos uma certa epidemia nesse sentido. Né? As pessoas não querem ser rejeitadas e, com isso, elas viram qualquer coisa. Não é verdade? Qualquer coisa. Vou falar um fenômeno interessante? Nada contra, tá? Meus amigos protestantes que tiverem assistido essa aula. Mas tem muita igreja protestante, e vamos falar a verdade, tem muita paróquia também que por medo de ser rejeitado, eles não querem, os jovens não podem rejeitar a igreja, seja protestante ou católica, que eles começam a ceder tudo. Então, no domingo na paróquia São José de Anchieta, vai ter balada. Por quê? Porque os jovens, não podemos ser rejeitados pelos jovens. Né? Ou no outro vai ter a festa do Halloween. Né? Porque, afinal de contas, os jovens gostam. Isso, em algum grau, olhando para uma instituição em algum grau, por algo maior, né? Não uma pessoa específica, é uma certa falta de fortaleza. Né? Porque a gente começa a ceder por conta desse medo. Né? E é isso que a gente precisa ter esse cuidado, né? Quando a gente pensa... Claro, obviamente existe um jogo de cintura diante das coisas, né? Mas aqui a gente vê uma falta de fortaleza mesmo. A coisa vai meio que virando qualquer coisa, né? E aí vira uma versão mal acabada, né? Um sujeito que tem medo de rejeição, um lugar que tem medo de rejeição, ele se transforma numa caricatura ruim. E esse que é o problema, né? Não é nem uma caricatura que a gente consegue rir, é uma caricatura que não tem graça, é um negócio meio sem sal, como dizem, né? Então, temos esse elemento de superação que vem de uma determinação direcionada a um objetivo que precisa ser meditado dentro da terapia, entender as motivações, etc., né? Mas que vai fazer esse enfrentamento dentro do cotidiano, tá? Esse é um ponto importante também, tá?
Hoje eu estou com muitos desenhos, hein? É verdade. Então vamos para outro aqui. E depois nós temos a relação da virtude. Qualquer virtude vai ter uma relação com as emoções e as relações interpessoais, né? Não podemos nunca esquecer esse ponto, né? As virtudes são feitas para desaguar no outro, mesmo que a gente possa entrar dentro de vias teológicas em relação à virtude, tá? Então a gente pensar assim, eu pratico a virtude por amor a Deus. Ok, mas a tua prática da virtude vai ser na relação com o outro, ok? Por mais que você faça isso por amor a Deus. Combinado? Então, temos também a virtude da fortaleza. Virtude da fortaleza. Opa, tá muito para cima. A virtude da fortaleza. E a gente vai pensar aqui nela dentro da relação com as emoções. Opa. Emoções e relações. Ok? Então, vamos ter esses dois pontos. Por exemplo, eu botei relação aqui porque a gente consegue, em algum grau, se relacionar, claro, até num sentido mais figurado, mas a gente pode se relacionar com um livro, com um cachorro, com um gatinho, etc. Tá? Então, até essas dinâmicas precisam de nós uma certa força para a relação. Porque senão, se eu tenho medo de perder este livro que está na minha mão, eu vou transformar esse livro em certo ídolo que me domina. Ou seja, o medo que domina uma pessoa é um medo que se transforma em certo ídolo, onde essa pessoa faz uma adoração invertida. Ou seja, eu não me sinto livre ao adorar um Deus, eu me sinto preso ao adorar esse Deus que me escraviza, que no caso é o medo. Como pode ter coisas materiais assim também, né? Então, eu quis ampliar um pouco a ideia das relações. Até porque nosso paciente pode ter lá pode ser pai de pet, na verdade, pode ser mãe de pet, essas coisas todas aí que a gente tem nesse mundo moderno que a gente tanto gosta ou não, não é verdade? Então, quando a gente pensa em virtudes da fortaleza, a gente pode pensar aqui na relação com as emoções, dá pra gente pensar em uma frase que é duas palavrinhas que a gente já ouviu muito falar por aí, eu vou usá-la, que é uma certa gestão emocional. Ok? Estou pegando emprestado aqui, mas é uma certa gestão emocional que o que significa isso? Não se deixar dominar por uma determinada emoção que é negativa, que gera frutos ruins diante de determinado desafio. E isso faz com que o sujeito não busque uma solução ordenada. Perceba o seguinte, essa gestão emocional não é uma ausência de sentir isso. Por exemplo, eu quero matar o meu vizinho, que toda vez que eu almoço, o cachorro dele está lá latindo na minha orelha. Ou seja, o cachorro do vizinho pode te incomodar, não é verdade? Ele pode ser realmente chato, você tem razão nisso aqui. Mas você vai fazer o quê? Você vai jogar uma carne envenenada para o cachorro do vizinho. Você vai xingar o vizinho. Você pode achar uma solução, de fato, né? Mas essa solução, ela vem dentro de uma perspectiva onde você consegue perceber a emoção que está vindo, ou a emoção que já está em você, no caso aqui raiva, né? Consegue resistir para que ela não vire o famoso motor dos atos. E aí, para isso, a gente sente a emoção e coloca a aplicabilidade de uma ordenação. Isso é um ponto importante, ou seja, calma aí, senti a emoção, julguei a emoção, percebo que ela... De repente eu sou um cara, né, irritadista, etc, não levo desaforo para casa, eu já percebi isso. Percebo a emoção, já sei os frutos dela, a memória me ajuda aqui a identificar, tomo um ato ordenado, que pode ser fugir, inclusive. Né? Num primeiro momento pode ser, eu tô com muita raiva, eu não vou conseguir falar com o vizinho, o que eu faço? Almoço em outro lugar na tua casa, se der. Ah, mas não tem outro lugar para almoçar. Então você pega lá o Globo Esporte, põe no teu fone de ouvido e ouve.
o teu programa de TV enquanto você almoça. Mas eu quero falar poucas e boas para o vizinho. Nessa situação, não. Porque você vai ter que abaixar a bola. Porque senão você não vai solucionar, o vizinho pode, inclusive, não gostar de você por conta disso, e aí vai virar, né, uma guerra, né, desnecessária. Ah, mas eu me incomodo. O problema não é se incomodar. Entende? O problema não é se incomodar. O problema é justamente se deixar vencer e tomar uma atitude que vai gerar necessariamente frutos ruins. Ok? Certo? E quando a gente pensa nisso que eu acabei de falar, e a gente vai pelo caminho das relações, que a gente pode falar aqui de relações interpessoais, inclusive, né? A gente está falando ali de... Vamos dar um exemplo que a virtude da fortaleza vai nos ajudar. A gente pode pensar aqui, né, em posicionamento. O que mais a gente pode pensar aqui? A gente pode pensar aqui assertividade. E a gente pode pensar aqui em calma também. Ou seja, a virtude da fortaleza dentro desse aspecto das relações interpessoais, para eu me posicionar numa conversa com amigos, com parentes, num jantar de Natal, no jantar de Ano Novo, não sei. Para eu me posicionar bem, eu preciso da virtude da fortaleza. Me posicionar bem. A gente não está falando de pessoas que... Ah, eu sou sincera mesmo e é isso. Não, não é esse o ponto, tá? Porque aí é uma sinceridade que não consegue ser ordenada porque não vê o contexto, a forma de alinhar a fala para que seja compreendido em algum grau, tá? Então a gente pensa em posicionamento. Eu preciso saber me posicionar. Eu preciso ser assertivo. Isso tudo a gente está falando de virtude da fortaleza, né? Então, por que você não quer ver um exemplo? Muitos pacientes que são católicos e têm uma família não católica têm grande dificuldade nisso aqui. Ah, minha mãe não entende porque eu tenho que ir na missa quinta, sexta, sábado e domingo na Semana Santa. Acho que é bobeira. Aí eu não consigo falar pra ela, aí às vezes eu falto porque eu não consigo enfrentá-la, mas eu deveria ir, eu já tenho 19 anos. Ou seja, falta a virtude da fortaleza. Não tem posicionamento, porque não sabe nem o que está fazendo direito, né? E aí o medo ali acaba entrando nessa dinâmica. E para isso vai vir essa assertividade, ou seja, eu sou assertivo. Ah, mas eu sou católico, você tem a tua religião, ou você não tem religião nenhuma, né? Eu respeito a tua dinâmica e eu espero que você respeite a minha também. Eu vou na missa, volto tal hora, vou com fulano, com ciclano, com beltrano, e tal hora eu tô em casa. Pronto, resolveu. Foi assertivo. E por que a calma entra aqui? Né? Porque senão eu me posiciono agredindo. Senão eu sou assertivo, mal educado. E a dinâmica não pode ser essa. A dinâmica é que a calma também é parte de uma certa força humana. Um sujeito calmo tem que ter uma força para ele se acalmar, né? Nós estamos em tempos loucos, não é isso? Não é verdade? Creio que vocês concordem comigo. Os tempos são loucos. Se a gente não tiver uma calma, a gente enlouquece. A gente não enlouquece como aqueles loucos, mas enlouquecemos de outra forma. Justamente porque a gente não consegue ter calma, né, para lidar bem com essa situação. Situações de conflito, então, precisam, né, precisam da fortaleza. Precisam da virtude da fortaleza para que tenham um bom posicionamento, uma boa assertividade e principalmente calma, né? Senão, a coisa não vai funcionar. E, de novo, é só vocês recordarem aí algum tipo de atendimento que vocês já tiveram. Vocês sabem que isso que eu estou falando é nada inédito. Isso é muito comum de acontecer dentro do consultório. Não é verdade? Extremamente normal que isso aconteça, né? Aproveitando aqui, eu tenho esse livro do Francisco Fernandes Carvajal,
chamado Antologia de Textos para Fazer Oração e para Pregação. Na verdade, esse livro é uma série de citações com uma série de temas, uma série de autores, etc. E aí, eu estava abrindo ele hoje quando eu estava montando a aula, e aí eu fui na Virtude da Fortaleza e olha que interessante, né? Ele vai falar aqui, né? Campos que abarca esta virtude. Segundo a doutrina de Santo Tomás, a virtude da fortaleza se encontra no homem que está disposto a enfrentar o perigo. Esse é um ponto nosso. Eu tenho medo, mas eu preciso enfrentar isso aqui. Né? Será que eu sou chamado a palestrar em tal lugar? Eu tenho medo. Eu posso desistir. E outra coisa, né? O quanto a desistência, que às vezes um sujeito pode chamar de prudência, mascarar de prudência, mas não tem nada de prudente, o quanto que isso machuca esse cara existencialmente falando, porque ele desistiu, né? Então aqui é de enfrentar um perigo. Qual o perigo nesse exemplo da palestra que eu acabei de dar? Né? Eu travar. É um perigo, né? É um travar e depois que eu travei eu vou olhar para as pessoas ali sentadas, 300 pessoas sentadas na minha frente e estão todas com cara de nádegas, como dizem, né? Olhando para mim, claramente descontentes com o que eu acabei de fazer. Mas eu tenho que enfrentar, não é verdade? Temos que enfrentar. Outro ponto aqui, que está disposto a suportar as adversidades por uma causa justa, pela verdade, pela justiça, etc. Ou seja, a gente pode pensar Hoje em dia, por exemplo, quando a gente pensa em defender a família, não estou falando aqui defender a família, não estou entrando aqui em congresso, essas coisas, mas eu digo assim, no próprio homem mesmo que às vezes não defende a família dele, a mulher, os filhos, ele não defende. Ou seja, ele não quer suportar as adversidades. Olha que palavra importantíssima para a gente investigar com os nossos pacientes quando a gente pensa nesse primeiro contato da virtude da fortaleza. Quais são as adversidades da sua vida que você não suporta? Ah, mas essa aqui você tem que suportar, faz parte da tua vida, não tem o que fazer, né? Então, hoje nós temos uma fraqueza que não é só masculina, né? Mas também masculina, que é isso. O sujeito ele não quer suportar as adversidades em nome da justiça, da verdade, etc. Não é de se estranhar que a verdade, quando se torna relativa, a tendência é enfraquecer as pessoas. Por que enfraquecer as pessoas? Porque se eu vou adaptando tudo à minha verdade, à verdade da minha cabeça, eu não tenho força para enfrentar nada. Porque quando eu encontro uma verdade, que talvez seja a verdade mesmo, e eu não me adequo a ela, eu não tenho que nem fazer esforço. Não, esquece essa, vamos para aquela outra ali. Ah, aquela outra conversa comigo, que maravilha. Ou seja, é um sujeito que é fraco. Fraco em todos os sentidos. Esses dias eu estava até vendo uma reportagem o quanto que essa geração milênio, o quanto as empresas não querem contratar. Porque são fracos. Você não pode falar sério, firme, cobrar, que eles saem. Estava vendo um programa esses dias aí também, tem um pouco a ver com isso, que é o cara está falando de carros, né? Quantos carros foram mudando ao longo da história, quanto que tem carros que são icônicos no nosso imaginário, tal, 007, De Volta para o Futuro, enfim, citou alguns filmes. E aí, ele está falando que a geração a geração 90, talvez até 2000, ainda tem alguma coisa assim, mas 90, 80, 70, tinha uma relação com o carro, todo mundo queria ter o próprio carro, e em algum grau cuidava, né? O meu avô, quando ia lavar o carro, passava o dia inteiro lavando, parecia que ele tinha 20 carros, mas era um só, né? Tinha uma relação com aquilo. Porque essa relação, tudo bem, né? Eu não acho que meu avô deveria ficar o dia inteiro lavando um carro só. Eu acho que minha avó concorda comigo. Mas assim, o ponto aqui é que tinha um senso de responsabilidade. Ou seja, esse carro é meu, eu preciso cuidar dele.
tanto o cuidar no aspecto do lavar, tanto no cuidar no aspecto financeiro, ou seja, eu estou pagando esse carro, essas coisas. E aí essa pessoa estava falando lá nesse vídeo que eu vi que essa geração milênio, ela não quer carro, porque é uma responsabilidade. Olha que coisa, você tem que botar gasolina, tem que botar água, tem que trocar o óleo, tem que pagar os boletos do carro, tem que pagar a revisão, etc, etc, etc. Né? Então, isso mostra em algum grau a frustração que o carro pode gerar na pessoa e que eles não estão dispostos a isso. Né? Na quinta-feira ou na sexta-feira, agora não lembro, acho que foi na sexta-feira, né, pela segunda vez em alguns meses, entrou um parafuso no pneu do meu carro. É óbvio que é frustrante. É claro que é. Mas eu vou fazer o quê? Abandono o carro aí, eu não quero. Bom, tinha um posto ali perto da minha casa, fui lá, parei, troquei. Acabou, resolveu, tirou lá, acabou. Então, perceba que são detalhes que a gente vê uma geração sem força para encarar. E às vezes é uma falta de força até em pedir ajuda, porque no limite a falta de fortaleza vai desaguar, vou voltar na frase, hein? Toda falta de virtude deságua numa desesperança. Ok? Ou seja, na virtude da fortaleza, no final das contas, vai ser uma ausência de pedido de ajuda. Porque os fortes reconhecem a própria fraqueza e pedem ajuda àqueles que sabem mais do que ele. Então, no final das contas, a falta de virtude da fortaleza é isso. É um sujeito que nem capacidade de abrir a boca, de repente, para entrar num posto de gasolina e falar assim, olha, tem um parafuso no pneu do meu carro, alguém troca aqui, né? Alguém conserta o pneu. Não tem nem força para fazer isso. Então, se não consegue fazer isso, que é um pneuzinho de um carro, né? Que vai lembrar, às vezes o carro nem dele né? Ou seja, o carro da mãe dele. Ó, mãe, ó, entrou um negócio aí, você se vira, tá? Então, é um negócio complexo. Né? Estamos em tempos, né, difíceis, não é isso? Mas, como eu já falei, segundo o autor Peter Crift, tempos difíceis são feitos para as virtudes, são feitos para as pessoas virtuosas. E aí, a última coisa que eu quero ler desse livro aqui, ele está citando Santo Tomás, na segunda, questão 122, artigo 3, ele vai falar que a virtude da fortaleza afasta os obstáculos, os medos que poderiam retrair a vontade de seguir o que ditou a razão. Né? Santo Tomás é poético, não é verdade? Ele é bonito demais, ele é bonito, essa é a verdade. Então, olha só, afastar os obstáculos, os temores que poderiam retrair a vontade. Ó. A vontade, ela é como se ela, vencida pelo medo, pelos obstáculos, essa vontade enfraquecida, não aqui ordenada, ela é como se ela fosse oprimida, ela fosse apertada ali. E o sujeito foge, né? E acaba deixando de seguir, né, essa dinâmica aí do que ditou a razão. Ou seja, eu já sei que eu tenho que fazer tal coisa. Eu já sei que eu tenho que suportar isso aqui. Mas mesmo assim, eu vou embora. Mesmo assim, eu me afasto. E aí nós temos um grande problema, certo? Por isso, quando a gente pensa num certo movimento dentro da terapia, a gente está falando do enfrentamento progressivo. Ou seja, quando a gente traz isso para dentro da terapia, a gente precisa olhar nessa perspectiva. Dentro da terapia, vamos fazer um A bonito, pronto. Ou melhor, um A menos feio. Então nós temos aqui um enfrentamento progressivo. Ou seja, não dá para esse sujeito querer carregar 200 quilos num dia nas costas ao mesmo tempo. Não vai conseguir. O enfrentamento é progressivo. A terapia vai avaliando com ele. Essa semana a gente vai fazer isso aqui. Para esse enfrentamento progressivo acontecer, eu tenho que caminhar com ele em reflexões sobre momentos em que o paciente já teve coragem, já demonstrou-se corajoso e também reflexão
no peso que é isso que ele precisa enfrentar. A terapia, de maneira geral, passa por essas reflexões, onde esse sujeito vai abrindo o baú da própria vida e trazendo elementos. É natural, né? Ele precisa trazer algumas coisas. Claro, há momentos da terapia que elas são muito focadas no presente. Aí são outros casos. Mas aqui, esse paciente tem que trazer. Calma aí, mas vamos lá. Qual foi o momento que você teve coragem? Ah, foi aqui, 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 aqui. E como que você teve coragem nesse momento? Ah, foi a partir dessas dinâmicas, ok? Então, a gente vai aos poucos fazer isso aqui. Sempre aos poucos. Virtude é aos poucos. Mesmo que a gente faça um grande ato de virtude, sem o pouquinho de cada dia, que é o que constrói o hábito, aquela virtude não fica. Né? Por isso que a gente pode, na segunda-feira, ser um anjo e na terça-feira um demônio. Né? Justamente porque a falta desse hábito acontece isso. Né? Por isso que nós temos também, não queria falar mal dos milênios, mas estamos aqui novamente, né? Por isso que nós temos aqui, nesses jovens, uma luta, uma causa que eles derramam, não é que eles estão dispostos a derramar, eles já derramam sangue, suor e lágrimas na segunda-feira para defender o ovo da tartaruga. Mas na terça-feira tem um êxtase de comemoração pelo aborto. Ou seja, ele defender o ovinho da tartaruga não é ruim em si mesmo. O problema é quando ele defende o ovo da tartaruga e mata crianças. Né? Aí nós temos um problema. Né? Então, aqui mostra que não tem uma relação progressiva, né? Que exige, obviamente, esforço. Né? Não é uma questão só deixar o tempo passar. Exige uma ação concreta do sujeito diante da realidade. Tá? Isso é um ponto, obviamente. Né? Então, esse enfrentamento progressivo vai sendo trabalhado dentro da perspectiva da terapia. Tá? E para isso, junto com esse enfrentamento, para que esse enfrentamento ganhe até sentido, podemos dizer assim, precisa ter metas. Você precisa trabalhar metas com o seu paciente. Onde você quer chegar, como que a gente vai trabalhar isso diante desse momento. Né? Se você tem que ter paciência, então, e a tua falta de paciência gera determinados frutos, então essa semana você tem que diminuir isso aqui. Então, se o paciente chega, caramba, eu só perdi a paciência uma vez nessa semana, e ele perdia 5, nós temos uma vitória acontecendo. Ok? Claro, tudo isso vai ter um elemento personalizado, obviamente. Então, o paciente pode ter um problema na paciência, ele pode ser irritado, etc. Aí depende de cada demanda, isso é óbvio. Né? Então, nós temos as metas, nós temos que abrir sempre ao diálogo, ou seja, é muito importante que vocês troquem, o famoso troquem, né? Que vocês conversem sobre esses elementos da força, da coragem, da resiliência, etc, etc, etc. No meu livro, né, Práticas em Psicoterapia Tomista, tem uma prática lá chamada Resistência e Resiliência, que é exatamente sobre essa perspectiva de o sujeito tem que ter a força para suportar e já ter, vamos dizer assim, né, na manga, uma carta na manga que é da resiliência caso ele caia. Então, por que isso? Porque se ele não tiver a resiliência como carta na manga, a queda vai impactar demais. Ou seja, ele vai cair e vai ficar. Putz, como eu fiz isso aqui, meu Deus, né, eu me sentia tão bem, eu me sentia tão maravilhoso, etc, etc, etc. Ou seja, ele fica ali lamentando a vaquinha que foi pro brejo, enquanto ele já poderia, né, pegar a cordinha para tirar a vaquinha que está no brejo, não é verdade? Então, o diálogo aqui é fundamental. Junto com esse diálogo, nós temos a dinâmica de compartilhar experiências. Aqui eu digo do paciente, tá bom? Ou seja, é muito importante que o paciente conte para você, né, sobre o medo, a coragem, a resiliência, os momentos que ele foi muito forte, os momentos que ele foi muito fraco. Ele precisa contar para você. Até porque nessa dinâmica que ele vai contando, você vai entendendo como ele foi agindo e por que ele foi agindo. Ah, eu fui forte há 10 anos atrás, quando os colegas
da sala do meu primo resolveu tentar bater no meu irmão mais novo e eu fui até lá. Você sentiu medo? Não, eu senti muito medo, mas eu estava lá e eu achei até que eu iria apanhar, mas né, aconteceu um negócio. Ou seja, você vai entendendo, é importante que ele traga esse elemento. E um elemento fundamental disso tudo aqui, e dessas folhas todas aqui que eu escrevi hoje, é a motivação, meus amigos. Ou seja, para alguém ser forte, ele precisa ser motivado a isso. Então, o nosso papel é também de motivar. Se a gente pensar na própria academia, claro, a gente consegue se motivar sozinho, muitas vezes. Mas para quem treina com um personal, ou às vezes até com um amigo, isso já entra nesse aspecto de motivação. Assim, olha, se eu tivesse sozinho, eu já teria desistido. Mas eu vou lá com o João, eu vou lá com o meu personal, Felipe, etc. E aí, aquilo funciona, porque há uma motivação. Dentro da terapia, principalmente quando a gente está falando de força, quando a gente está falando desse desenvolvimento de uma certa coragem, que vai passar por um processo progressivo, com metas, com diálogo aberto, com compartilhar experiências, mas tudo isso passa por uma motivação. Nós temos que ajudar esse paciente a estar motivado, para reconhecer a importância e para aplicar a fortaleza dentro das situações diárias, dentro da sua vida cotidiana, onde o medo vai existir, onde a dinâmica da resiliência vai ter que acontecer e que a coragem vai ter que crescer necessariamente. Ou seja, a vida real, onde o sujeito se encontra instalado em algum grau, necessita de um sujeito forte. Não é uma opção. Ou seja, uma existência bem vivida, uma vida bem vivida, exige desse sujeito o mínimo, pelo menos, de fortaleza. Combinado? Certo? Então é isso, meus amigos. Chega por hoje.